Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional, que está no livro Universo em Desencanto. Você precisa conhecer e se integrar à fase da natureza, a nova fase, que a cultura racional é a cultura da fase do terceiro milênio, a nova fase da natureza. E a natureza criou um artifício que é a morte. E a morte foi criada para quê? Para que houvesse uma evolução em todos os sentidos. E muita gente tem medo da morte e não sabe o que é a morte. Mas o Porfírio vai dar uma explicação, não do que é a morte, mas por que da morte. Para que serviu? Porque se existe, é porque serviu para alguma coisa. Professor Porfírio, a morte, o artifício, que é bom para quê? Para a evolução? Exatamente. Hoje nós podemos falar com um pouco mais de tranquilidade sobre este assunto, porque é apenas uma palavra, morte. E realmente bota muita gente para correr. Até mesmo quem diz que gosta de Deus, mas não quer morrer. Porque muitos dizem que quem não morre não vê Deus. E aí o porquê do medo da morte, né? Se era para ver Deus, é que a história não ficou muito bem contada, né? Então, a questão da morte é apenas para haver uma renovação da forma de vida primária, que hoje nós sabemos, o animal racional é um ser de vida provisória. E por ser um ser de vida provisória, para caracterizar que nós não somos deste mundo, desta dimensão aonde nós estamos, então a palavra morte encaixou muito bem, atemorizando os atrasados, os incautos, por não se conhecerem, né? E, ao verem o que acontecia com o corpo das pessoas, associaram isto à morte. Mas isso é uma história muito antiga, como nos esclarece razoavelmente o Racional Superior no livro Universo em Desencanto, contando o verdadeiro histórico da humanidade, já vindo de outros mundos, muito antes deste mundo existir. Muito antes deste mundo existir. É fantástico o Universo em Desencanto nas suas revelações, apesar de estar numa linguagem muito simples, mas nos revela situações às vezes inusitadas, mas muito simples de compreensão, como essa questão da morte, quando ele nos esclarece que a humanidade, por ter nascido do chão após uma transformação que houve no mundo racional, quer dizer, a extinção de uns tantos habitantes no chão, e dali eles passaram a nascer do chão, ainda com uma essência de eternidade, porque era um chão primitivo, massa de energia cósmica muito superior, não era esse chão que hoje nós temos aqui, né? Esse chão podre da poluição e etc. Os seres que nasciam naquele princípio, na verdade eram outros mundos ainda, em transformação para a formação deste que nós estamos, então os seres eram eternos, vamos dizer assim, dentro dessa constituição material. A fase de monstros, uma fase de selvagens, que assim o Racional Superior vai nos esclarecendo aos pouquinhos das formas primitivas de vida, de muito atraso, de pouca luz. Não é das trevas que nascemos, não é isso? Quer dizer, o ser humano vem das trevas, das formas primárias, primitivas de vida. A própria ciência aponta isso, protozoários, unicelulares, quer dizer, pela questão biológica. Claro que a energia racional ela acompanha isso tudo. Então o raciocínio é outro nível de energia, gente, ser humano, mas biologicamente há a formação dos corpos. Então a ciência tem a sua evolução, está perfeita, ela está correta nesse aspecto, né? Porque era tudo muito atrasado. E o Racional Superior resume isso rapidamente como sendo monstros selvagens, fases muito interessantes, muito longas, enquanto o próprio universo vinha se formando, a lua, as estrelas, porque isto não foi feito de uma vez só. A coisa veio sendo formada gradativamente, uma transformação com base, com lógica, com energias que se transformam e a massa de energia. Tudo isso no Universo em Desencanto, a cultura racional nos esclarece muito bem. Então, nessa fase de evolução, na fase de selvagens, em que o ser humano começa a perder a questão da eternidade, quer dizer, os corpos começam a sofrer transformações severas, né? Uma fase ainda de muito atraso, mas, vamos dizer assim, as pessoas olhavam os corpos e ficavam muito inanimados, vamos dizer assim, como um tronco de um vegetal que a gente olha e fica ali parado, não acontece nada. Então ele é mais ou menos essa colocação, que aí então surge um conceito artificial para
esclarecer o que está acontecendo ali. Devido ao atraso, foi chamado de morte. Na verdade, é o corpo que está em transformação para a formação de outro corpo. Os corpos mudam, os corpos das classes de vida inferior, conforme a poluição e as transformações em toda essa degeneração que vem desde o mundo racional até aqui embaixo, na parte mais profunda, vamos dizer assim, desse buraco. Aí vem os corpos de vida vão ficando cada vez mais fracos, mais poluídos, mais degenerados. O fator degenerativo também é científico, comprovado pela ciência. Portanto, é nesta linha que eu estou apresentando as transformações dos corpos. E associou-se a palavra morte. Na verdade, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hoje é um corpo de vida, amanhã outro corpo de vida. O que as pessoas não sabiam compreender, mas hoje está bem claro, é que esses corpos vão para classes de vida inferiores. Então todos os corpos de vida de classe inferior já foram corpos de vida de outras classes superiores, porque foram formados pela água, e a lógica diz, a água só desce. Toda a geração de vida feita pela água microbiana, essa vida sempre em degenerações e em transformações. Lei da entropia, a termodinâmica da vida já também se encaixa muito bem nesse sentido. Tudo degenera e polui. E aí os corpos passaram a ter duração menor, provisoriamente. E aí a palavra morte ganhou uma força muito grande, mas é artificial, porque dentro do conhecimento racional, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e a energia que anima aquele corpo, ou aqueles corpos, é sempre a mesma. E aí eu acrescentaria, pelo estudo da cultura racional, que a energia que anima estes corpos em classes de vida inferior, incluindo a classe de animal racional, é a energia racional. E esta energia racional, que às vezes a gente fala e fica até um pouco difícil a gente às vezes explicar para quem ainda não é leitor, ela é que é eterna. Esta é a parte eterna que não se transforma. Então, resumindo, a energia racional dos habitantes do mundo racional, ela não se transforma. O que se transforma é a energia dos feitos do chão, que é a parte elétrica e a parte magnética, como a gente gosta muito de repetir. A energia elétrica e a energia magnética são as duas energias da parte do chão, e a energia racional da parte de cima. Então aí nós temos as duas vidas reunidas. Porfírio, quando você fala da parte do chão, você quer dizer a matéria, a parte da matéria. É essa que se transforma, porque inclusive é um espermatozoide que vira um feto, depois vira uma criança, depois vira um adolescente, um adulto e um velhinho. É a transformação, quando você fala do chão, é a parte animal que é a matéria, é isso? Perfeitamente, que cientificamente é tratada como a parte biológica da transformação do corpo. Essa é a parte do chão. A parte de cima é a energia racional, é onde as pessoas, vamos dizer assim, o evolucionismo tem que chegar e compreender que o criacionismo tem um certo fundamento, precisa ser compreendido. Isto já falamos aqui também. Quer dizer, a questão evolutiva das espécies, a evolução das espécies, que também está sendo reformulada, para que pudesse evoluir, há que haver uma energia superior, que é a energia racional. Esta não se transforma, certo? Dando aquele sentido ao criacionismo, apenas um sentido. Vejam bem, apenas dando um sentido. Então, o que nós temos hoje, e nós precisamos realmente conhecer, é que nem a energia que não se transforma não morre, e nem a energia, parte eletromagnética, também não morre. Ela apenas muda a forma. Então hoje está num corpo de vida velho, amanhã está num corpo de vida novo. Quer dizer, se renova as novas gerações. Por isso nascem novas gerações no mundo. Senão não haveria novas gerações. Não é mesmo? Então vejam que os velhos de hoje são os novos de amanhã. E sucessivamente, os novos de hoje, as novas gerações, são os velhos de antigamente. Então não há morte, mas precisa despertar essa consciência, desenvolver o raciocínio para compreender isto muito bem. E por isso estamos divulgando a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, que nos prepara para compreender isto com toda a naturalidade. Dr. Carlos tem mais a acrescentar sobre esse assunto. Essa pergunta sobre morte e medo é muito interessante, que as duas vêm juntas, né? A morte é quando a energia magnética trava o motor e o motor se desliga da máquina. E o medo está dentro da mente. Também são as máquinas da mente, muita energia magnética
trava a mente e aí fica com o medo, uma falta de energia, falta de coragem, falta da parte elétrica. Com relação à parte da morte, o racional superior nos alfabetiza no livro Universo em Desencanto, e ele chama de Mobral o grande mistério da vida, né? Que é o corpo de energia racional, que é o corpo verdadeiro, dar causa ao micróbio racional e este dar causa aos micróbios da máquina humana. É feito uma máquina de matéria elétrica e magnética. E aí a pessoa está aqui nesse segundo mundo, deformado com as duas energias elétricas e magnéticas, sem se conhecer, e quando conhece a imunização racional, se liga à sua glândula pineal, que é a máquina do raciocínio, começa a ser alimentada pelas mensagens do racional superior, dos livros Universo em Desencanto. Essa glândula, que é a máquina do raciocínio, começa a fazer uma função de antena, ligar lá em cima, primeiro no astral superior, depois no mundo racional. De lá vem orientações precisas e necessárias para o nosso equilíbrio aqui na matéria enquanto durarmos, e a pessoa começa a imunização racional, e a imunização racional tira suas partículas de dentro desse mundo deformado e ela volta ao seu mundo de origem. Então, o campo biomagnético, pessoal, é a grande questão que a ciência hoje em dia prova e comprova. Além da máquina Kirlian, que é desde a década de 40 do século passado, hoje em dia tem muitas experiências com o campo biomagnético pessoal. Quando para o motor, que é a áurea da pessoa, é o campo biomagnético, desliga da máquina de matéria orgânica, a máquina vai para o desmanche de ferro velho de carro humano. É só um desmanche. Mas a áurea é energia, a energia não se acaba, só se transforma. E o animal racional está com essa palavra morte desde o tempo de selvagem, não existe mesmo morte. Primeira afirmação do nosso irmão professor Porfírio, porque isso é a falta de conhecimento de causa. E desde o primeiro volume, o Racional Superior nos alfabetiza em termos de energia, que nós não vemos, e em termos de máquinas da mente, que a gente usa uma e não sabe nem qual está usando. Às vezes a pessoa está pensando e diz que está imaginando, às vezes está imaginando e diz que está pensando, e essas duas máquinas do chão são só para lapidação, foram só para preparação da humanidade. Agora é a fase do terceiro milênio, o desenvolvimento da máquina do raciocínio. A pessoa vai ter força na mente para não pensar e tudo dá certo na sua vida. E aí não tem mais medo de nada e em vida está ligado à eternidade, sabe que não existe nem nunca existiu a morte. Então o conhecimento racional é a luz que falta para o animal racional conhecer a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro estado natural. Eu acho que vocês compreenderam bem o nosso assunto, meio delicado, um pouco confuso para quem não está muito acostumado, porque todo mundo tem medo da morte. Falar em morte só é bom quando é da banda de lá, como dizem. Mas nada morre, nada se acaba de vez, porque tudo é eterno e tudo vai voltar para o mundo racional de onde saiu. Então, está aqui em transformações, mas essas transformações são para quê? Para no final haver a transformação para o original, para o mundo racional, de onde tudo se origina. Espero que você tenha gostado do programa. Obrigado pela sua audiência e tchau.